Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos então reunidos para mais um Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Temos 3 temas em agenda: o Hospital do Seixal. O concurso público não foi lançado, de acordo com o calendário do último governo, deveria ter sido lançado já este ano, não foi, já há uma polémica à volta disso. Financiamento dos municípios para o Plano de Recuperação e Resiliência. A autarca Inês Medeiros pede ao governo que resolva o problema da incapacidade financeira dos municípios. E também, num último tema, os primeiros 100 dias de governo, também o Estado da Nação, que foi discutido na Assembleia da República, e entretanto começaram as negociações para o Orçamento de Estado. Tudo tópicos que vamos tentar analisar hoje. Além disso, há também uma notícia de hoje mesmo do Jornal Público, que diz que com a extinção das administrações regionais de saúde, que foram substituídas pelas unidades locais de saúde, há 1000 funcionários à espera da conclusão do processo. Vão todos os dias trabalhar, são obrigados a picar o ponto, mas não têm qualquer tarefa atribuída, dizem mesmo que estão num vazio, e são temas que provavelmente teremos a oportunidade de tratar hoje ou de analisar. Sobre o primeiro tema, o Hospital do Seixal, o autarca do Seixal teve a oportunidade de falar com a Ministra da Saúde, que esteve em Corroios a inaugurar o Centro de Saúde de Santa Marta do Pinhal, e ficou a saber que não estava para ser lançado o concurso público que ficou alinhavado pelo anterior governo. E o autarca Paulo Silva, da CDU, acusa o anterior governo socialista de falta de vontade política por não ter feito o lançamento desse concurso ou não deixar tudo preparado, mesmo com todas as condições para ser lançado o concurso. E entretanto o Partido Socialista, quer através dos deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, quer através da Federação Distrital, já vieram responsabilizar o novo governo. Dizem que isso é indicador de que não há vontade de continuar a concretização desse processo e de avançar com a construção do hospital. Eu começava neste tópico por Ivan Gonçalves, precisamente por ser o PS que se tem manifestado mais sobre este tema. Ivan Gonçalves, porque é que este concurso público não foi lançado? O presidente Paulo Silva, da Câmara do Seixal, quando diz que não houve vontade do governo do PS, significa que deveria ter sido lançado pelo PS e não foi? Bom, muito bom dia a todos, todos os meus colegas, o Francisco, a todos quem nos ouve lá em casa também. Bom, é evidente que o Sr. Ministro da Saúde, o anterior Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, aquilo que disse em setembro de 2023 é que o concurso público seria lançado. Entretanto, houve algumas coisas que se alteraram. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara do Seixal reparou, mas o governo que estava em funções caiu, em circunstâncias que todos conhecemos, e o que de alguma forma, no mínimo, mexe com os calendários, ou pelo menos altera a possibilidade de concretização dos calendários. E para além do mais, e o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Ministra da Saúde também o sabem, o concurso que já tinha ocorrido foi objeto de uma impugnação judicial que fez também alterar o processo. Eu até compreendo, quer dizer, a Câmara aqui faz um bocadinho o seu papel, que é reivindicar junto do Estado Central a construção deste hospital. Já o fazia com o anterior governo e deve continuar a fazê-lo com o atual. O Hospital do Seixal é uma necessidade. Já fazia até com os governos da Troika e antes da Troika. Exatamente, ou seja, muitas dezenas de anos, não é? É algo que faz parte do trabalho do autarca, uma vez que não é uma competência direta do município, que faça pressão junto do governo central, e neste caso até é uma pressão justificada, porque de facto não é razoável que uma região como a Península de Setúbal tenha, ou pelo menos que uma região como de Almada, Seixal, que tem
mais de 350 mil habitantes, tem apenas um hospital, o Hospital Garcia de Horta, que serve todas estas populações. Pois um problema ajusante será saber se existe capacidade e recursos humanos para equipar um novo Hospital do Seixal, mas enfim, isso também não é discussão para nós termos agora. Mas se esta pressão até é compreensível da parte do Presidente de Câmara, embora faça afirmações que não são verdadeiras, eu acho que o mais chocante é a forma como a Sra. Ministra da Saúde aborda este tema, em que vem dizer, de uma forma absolutamente desconhecedora do dossiê, que não havia concurso e que o processo não estava em andamento. E que se soma, de facto, a um conjunto de gafes ou de manifestações de impreparação e até de sobranceria ou de incompetência que esta Sra. Ministra da Saúde tem revelado num conjunto de dossiês que já não é pequeno. Portanto, parece-me que nós temos aqui uma forte candidata, a futura ex-ministra da Saúde, ou pelo menos a futura ex-ministra, é a principal candidata neste governo, a futura ex-ministra, porque de facto tudo aquilo em que está envolvida habitualmente ou está mal explicado, ou faz afirmações que não devia fazer, ou por simplesmente parece que não conhece os dossiês, ou então gosta da trica política e vai alimentando estes temas. Confesso que não consigo perceber, acho que esta senhora não tem condições para ser Ministra da Saúde e tem revelado ao longo das últimas semanas, não passaram muitas semanas e portanto não é fácil em tão pouco tempo demonstrar a sua incompetência, e acho que o tem feito, e este caso do Hospital do Seixal é mais um a somar a outros. Uma Ministra da Saúde não pode dizer aquilo que a Sra. Ministra vem dizer, que é de facto mentira, não corresponde à realidade. O Nuno Matias é do PSD, um dos partidos que apoia o governo. Isto que o Ivan Gonçalves está a dizer é verdade? Trata-se neste caso de a Ministra não estar por dentro do processo que estava em curso? Bom, muito bom dia, Francisco, bom dia ao Ivan e ao Manuel e bom dia aos nossos ouvintes. Bom, se tivéssemos que falar sobre questões de incompetência, falta de dedicação ou capacidade, o que dizer de um processo que começou em 2009 com o Estado a assinar um acordo com a Câmara do Seixal no sentido de concretizar a construção deste hospital do Seixal, isto um governo socialista em ano eleitoral, um governo socialista também em 2017, ano eleitoral também de autárquicas, que prometeu e depois concretizou a aplicação de verbas no Orçamento de Estado para a realização do projeto desse mesmo hospital, e em 2024, chegados aqui, e depois de termos um governo liderado pelo PSD com 3 meses, deixem-me sublinhar, com 3 meses de mandato, estarmos aqui a pôr em causa a competência, a credibilidade e as palavras da Sra. Ministra, quando, até ver, eu ainda não vi sequer se o projeto arquitetónico e as soluções de especialidade já estão prontas, coisa que já deveriam estar há bastantes anos se tivesse havido competência, e se calhar o que está aqui em causa é exatamente isto, é que tudo começou com pés de barro, começaram com propostas eleitorais em anos autárquicos ou de campanhas eleitorais legislativas, como foi o caso de 2009, quando não estavam assentes numa real vontade de ter um hospital, chame-se de proximidade, ou um hospital secundário, pudesse ser complementar, e acho que todos nós concordamos que é preciso reforçar a capacidade de rede da oferta hospitalar e de saúde entre Almada, Seixal, Sesimbra, porque neste momento o Hospital Garcia de Horta tem uma pressão porque está subdimensionado para a população que serve, mas o que é verdade é que não foram criadas condições, seja para a execução da infraestrutura, seja para aquilo que o Ivan também identificou e que a mim parece-me também um ponto de charneira, que é nós podemos construir paredes, mas se não tivermos recursos humanos para pôr a funcionar estes equipamentos, depois de pouco valerá, e também isso parece-me que ao longo dos anos os sucessivos governos, especialmente do Partido Socialista, não foram competentes para conseguir dotar as soluções que as populações desejam e merecem. E, portanto, chegados aqui, eu parece-me que é extemporâneo estar a dizer que uma ministra que tem 3 meses de mandato já demonstrou pouca competência, porque se calhar aquilo que é verdade é que muitas das coisas que estavam anunciadas não foram concretizadas, umas por responsabilidade dos decisores, outra por responsabilidade de procedimentos, porque aquilo que o Ivan também dizia é verdade, houve realmente um problema no concurso
que levou a reclamações por parte de concorrentes, e isso certamente atrasa processos. Agora, isso não torna a ministra atual incompetente, nem a transforma numa pessoa com incapacidade de gerir os processos, porque se calhar este foi um processo realmente muito mal gerido desde 2009, e a prova está que chegarmos a 2024 e não temos ainda o projeto apresentado, e se calhar não temos ainda condições para lançar desde já o concurso para a sua construção, mas lá está, eu chamo a atenção que para além da construção é preciso encontrar recursos humanos para pôr o hospital a funcionar, e que seja um hospital que seja realmente complementar e que não tenha apenas uma placa a dizer hospital, mas depois não tem capacidade de servir a população. Manuel Pisco, o seu camarada Paulo Silva aponta o dedo sobretudo ao novo governo, poupa mais este, ou poupa completamente. Consegue perceber porquê e concorda com isso? Bom dia a todos, o meu nome é Ivan e a Francisco e aos ouvintes. Olha, o meu camarada Paulo Silva aponta o dedo a quem está a governar, não é? Apontava o dedo ao governo anterior como aponta o dedo ao governo atual. Faz o seu papel de presidente de Câmara, naturalmente tem que se queixar perante quem está a governar e quem toma as decisões que podem fazer avançar aquilo que infelizmente não deve ser abordado. Olha, este tipo de discussão eu não gosto de abordar. A culpa é desta senhora, é do outro senhor, é do governo anterior ou é deste governo. Não é essa espuma do parear das ondas que interessa. Isso é só para distrair. O que interessa são as ondas que se criam para que as coisas avancem. Nós temos um Plano Nacional de Saúde feito em 21 para a década até 30. Plano Nacional de Saúde 21-2030. Esse Plano Nacional de Saúde tem lá infraestruturas a construir. Os compromissos que são tomados com as populações, este é um paralelo, para mim, eu vejo este um paralelo, não sei se vocês se lembram, da saga do Hospital do Patrocínio em Évora, que andou também dezenas de anos para ser construído, não é? Portanto, isto é uma saga própria dos governos. É o planeamento, é a perspectiva de que é necessário uma infraestrutura, mas depois, espera aí, alguém que paga a infraestrutura, mas que não seja este governo. Vamos adiante a ver se o próximo cai nela. Agora, este governo, o que me parece que interessa mais, já nestes tais 100 dias, de primeiros 100 dias, e na sua campanha, entrou num caminho de promessas e compromissos, primeiro na campanha porque queria ganhar as eleições e então avançou com promessas e compromissos de distribuir mais ou menos toda a gente de uma vez, aquilo que os governos anteriores não foram conseguindo fazer ao longo de vários anos, e antes, só para falar nos 8 anos do último governo. Isso trouxe obrigações financeiras, que agora está aflito para pagar, não é? Todo o quadro da discussão do orçamento vai ser nessa base. Agora está aflito para pagar. E, portanto, qualquer coisa destas que não tenha sido concretizada e que seja para concretizar, a única coisa que os ministros podem fazer é fugir ao assunto. Portanto, o quadro tem que ser visto não na questão da pessoa que está no papel de ministro ou que está a cumprir um compromisso ou que está a não ser capaz de fazer. Não vão ser capazes de fazer aquilo para que não houver dinheiro, porque nesta embalagem, se o governo tivesse dinheiro para avançar com esta obra, ou condições técnicas, portanto, os concursos depois têm as burocracias próprias, não é? Mas o que me convence é que, o que sou convencido é que o governo, de maneira nenhuma neste início, se ia comprometer com esse investimento, tendo em conta aquilo que já... Mas neste caso, Manuel Pisco, trata-se de uma despesa que já está no orçamento para este ano, que está em execução, já tinha sido aprovado no ano passado. Pois, está bem, mas pode ter apenas lançar o concurso. Mas está bem, mas há várias coisas que estão no orçamento para execução para este ano, que não foi o orçamento, atenção, não é o orçamento do PSD, foi o orçamento do Partido Socialista, a maioria. E, portanto, há várias coisas neste orçamento que não vão ser executadas. Não vão ser executadas porque o governo mudou e o orçamento já não é dele, vamos ver o que é que fica para 25. Agora, mas há aqui um argumento no meio desta discussão que não colhe, não é? Uma desculpa um bocado facilitista das ineficiências ou da falta de avanço e soluções para as coisas, que é a questão de falta pessoal, falta de média. Eu também tenho usado muito esse argumento. Há infraestruturas, apontei, por exemplo, no caso dos centros de saúde, são construídos e depois não têm o pessoal, quando já havia pessoal nos centros de saúde, no caso ali de Azeitão, já havia lá um anterior, era completar aquilo e tal, mas não funciona. Mas a última notícia espantosa é aquela que saiu recentemente de que Portugal é o quarto país do mundo, é Portugal, é a Grécia, é a França, mas não sei quem, é o quarto país do mundo com o maior número de médicos por 100 mil habitantes, 5,2 médicos por 100 mil habitantes.
Isso nas estatísticas corresponde, saíram do INE, do Instituto Nacional de Estatística, e saíram de uma organização, creio, da OCDE, mas foi de uma organização internacional. Portanto, vai-se contar os médicos que saem licenciados das nossas faculdades e verifica-se que há médicos suficientes para o Serviço Nacional de Saúde funcionar. E eu também, nas discussões sobre a saúde, sempre tenho argumentado, não vi nenhum hospital privado queixar-se de falta de médicos, mas o Serviço Nacional de Saúde não os tem. Tem falta de médicos. E os concursos ficam desertos em parte? É difícil preencher as vagas dos próprios concursos? Claro, porque não há condições, ou seja, não há atratividade para os médicos, não há condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E esse é que é o problema, e isso é que os governos têm que resolver. Manuel Pisco, deixe-me introduzir aqui mais uma questão que vem um pouco na senda dessa que estava a falar, da organização e do pessoal médico do SNS. Ficou-se a saber este sábado por uma notícia do Jornal Público que os funcionários das 5 ARS, das Administrações Regionais de Saúde, estão sem nada para fazer. São cerca de 1000 pessoas que ficaram sem qualquer tarefa para desempenhar durante o dia, mas vão ao trabalho picar o ponto, e os próprios queixam-se de que estão num vazio, e essas ARS ficaram esvaziadas depois da criação das unidades locais de saúde. Eu continuava agora com o Manuel Pisco, depois fazemos esta mesma ronda com o Ivan Gonçalves e o Nuno Matias. O facto de haver 1000 pessoas que não têm nada para fazer no Serviço Nacional de Saúde quer dizer o quê? Quer dizer que há desorganização e incompetência, e neste caso é do governo anterior. Portanto, quando se faz uma reorganização de um setor, tem que se calcular a transição de direitos e obrigações, não é? De meios, direitos e obrigações da estrutura anterior para a estrutura seguinte. E já havia a pública notícia de que as novas unidades locais de saúde não se responsabilizam pelas dívidas a terceiros, a fornecedores das ARS. Ou seja, isto não foi calculado na lei. E essa transferência de responsabilidades, ou seja, havendo uma reorganização, a estrutura anterior tem que distribuir, ou por uma estrutura seguinte, ou por várias, as suas responsabilidades, portanto, o universo dos seus direitos e das suas obrigações. Isto diz respeito a pagamentos, a terceiros, não é? Como diz respeito ao pessoal que lá está. Se isto foi feito sem calcular a transição do pessoal, isso ou foi feito à pressa em cima do joelho, uma reestruturação muito à pressa, mal pensada, ou foi incompetência legislativa, ou de quem planeou isso não é outra alternativa. Agora, estes engulhos, quando finalmente alguma tarefa de reorganização do Serviço Nacional de Saúde se faz-se desta forma. Isso é lamentável, mas isso diz muito mal dos nossos governantes. Sobre este tema, não posso deixar de partilhar aqui convosco um aspecto que me surpreende, que é, daqui a pouco, há um ano que estamos a funcionar com menos 1000 pessoas no sistema, e aparentemente o sistema funciona mais ou menos igual ao que estava a funcionar. Naquilo que é do domínio público, não se conhecem grandes problemas decorrentes de haver menos 1000 funcionários a cumprir as suas funções. Ou seja, aquilo que estava a funcionar mal, as urgências, as consultas em atraso, as cirurgias, as listas de espera, são os principais problemas, já existiam, e agora não se consegue perceber qual é o impacto de menos 1000 pessoas a trabalhar há muitos meses dentro do sistema. Eventualmente temos aqui alguns ganhos de eficiência a compensar isto tudo, ou então teríamos funcionários a mais, digo eu, quase de forma irónica. Nuno Matias, sobre este caso, o que é que lhe apetece dizer? Bom, apetece-me dizer que é mais uma prova de como muitas das decisões são feitas com os pés, não se tem em conta os impactos, não se analisa quais devem ser as alternativas do ponto de vista de organização funcional e de gestão, do ponto de vista de solução estratégica, e não é preciso ser um grande entendedor na área da saúde, basta ver as notícias quando se vê a Associação dos Administradores Hospitalares a dizer que não há explicação para uma situação destas a não ser a falta de preparação do anterior governo quanto ao processo de extinção. Ou seja, quis distinguir, quis reforçar o papel da tal comissão executiva do SNS, que não só não acrescentou ainda grandes soluções estratégicas e estruturais, como lá está, depois cria estes problemas do ponto de vista da organização do dia seguinte. O que significa é que o cidadão olha de forma perplexa para governos que tomam uma decisão sem pensar nos efeitos e nas consequências e na reorganização do dia seguinte. Ou seja, neste caso estamos a falar de muita gente que está sem funções atribuídas,
porque alguém, e não se passou assim tão pouco tempo, já se passaram vários meses em relação à tomada de decisão de extinção das ARS, não teve em conta o que é que deveria acontecer, quis apenas criar um chapéu, que era criar a tal Comissão Executiva do SNS para desresponsabilizar responsáveis políticos na gestão do setor, mas depois não se pensou como é que se reorganiza todo o setor. Isso aí é um paradigma de como em Portugal se tem que repensar claramente as políticas públicas, e eu agora, quando digo isto, estamos neste caso a apontar a responsabilidade do anterior governo, mas também há responsabilidades de sucessivos governos, inclusive governos do PSD, que nem sempre também tiveram isto em linha de conta para garantir que toda e qualquer decisão tem a acompanhar uma avaliação de impactos e uma gestão da solução que permita, no dia em que é implementada, estar organizada. E este é um exemplo em como se acrescenta confusão a um setor que já de si tem demasiada confusão e menos serviço de qualidade aos municípios e aos cidadãos. Ivan Gonçalves, há aqui um problema de a direção executiva do SNS não ter conseguido executar o plano que desenhou, e esta semana até tivemos uma entrevista do antigo diretor executivo do SNS. Sim, e tivemos, e permita-me, até acho que deixa saudades relativamente à atual gestão, à falta de gestão que existe no Ministério da Saúde, mas acho que este é um caso paradigmático estava a ser realizada uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, que tinha várias vertentes, duas delas muito importantes: a criação da direção executiva do SNS e a criação das unidades locais de saúde. Ora, esta reforma foi interrompida e depois aqueles mesmos que o interrompem vêm, passado algum tempo, dizer que interrompem, e antes disso criaram todas as condições para que esta reforma não fosse bem sucedida, vêm depois fazer notícias a dizer: olha, parece que afinal a reforma ficou a meio e que as coisas não estão, e que a reforma não foi concluída. Ora, pois é óbvio que não foi concluída. Não foi concluída porque nem sequer deixaram que a reforma fosse concluída e que fosse, e aqui nesta parte o Nuno Matias tem razão, muitas vezes as políticas públicas que são tomadas em Portugal são tomadas por convicções pessoais, o que seja, e muito pouco pelas métricas que podem ser usadas para depois aferir se a política pública que é tomada tem resultados objetivos ou não. Neste caso concreto, o que esta ministra fez, assim que chegou, foi tentar forçar a demissão do anterior diretor executivo do SNS, não pela sua incompetência, porque não me parece que o Dr. Fernando Araújo possa ser acusado de incompetência, mas apenas por ser uma pessoa que foi nomeada pelo governo anterior. E e isso foi público, todos nós fomos percebendo o processo que estava a ser tomado, mais uma vez, levado com uma grande sobranceria por parte da senhora Ministra da Saúde. Parece que acha que só ela é que percebe de saúde em Portugal. E depois, aquilo que nos vem dizer é, bom, lá está, mais um exemplo de uma gestão ineficiente que foi feita pela direção executiva do SNS. Não sei, acho que isto nem sequer é sério. Agora, sobre aquilo que nós estamos a falar, apenas dizer o seguinte: obviamente, esta ministra não tinha a obrigação de, em 100 dias, ter o Hospital do Seixal feito, ou até de se calhar ter lançado o concurso. Pelo menos era a obrigação de saber que existe no Orçamento de Estado verba, que já aqui foi referida, vários milhões de euros, para o lançamento desse mesmo concurso. Tinha a obrigação de não vir para a praça pública espalhar notícias ou fazer insinuações que não são verdadeiras. E depois tinha a obrigação de gerir politicamente, com maior capacidade, todos os outros dossiês que tem gerido. Eu não preciso de recordar o que se está a passar no caso do INEM, não preciso de recordar o que se está a passar no caso das urgências obstetrícias, em que a própria Ministra da Saúde queria que não fossem divulgadas as listas das maternidades, das urgências que estão abertas ou não. E, portanto, quando eu digo que a senhora Ministra não tem grandes condições para desempenhar este cargo, não tem a ver com o Hospital do Seixal. Neste caso, acho que o pecado principal dela não é é mesmo de desconhecer os dossiês, ou então de querer passar de querer entrar na trica política e usar aqueles truques mais rasteiros. Parece-me também isso. E aí pelo meio nós falámos sobre a questão da atuação do atual Presidente de Câmara do Seixal. E acho que foi o Francisco que ressalvava uma questão que é importante, que é: as baterias parecem estar apontadas para o anterior governo, mas isso eu até acho que a leitura se faz mais pela disputa autárquica que existirá no próximo ano,
o Presidente da Câmara do Seixal sabe que o adversário político no Seixal fundamental é o PS e, portanto, concentra as suas atenções não em exigir aquilo que seria normal, que é o atual governo que resolva os problemas, mas a vir apontar eventuais falhas do anterior governo. Mas isso eu acho que está enquadrado na disputa autárquica, neste caso do Seixal, e pronto, e temos que, com essa matriz que temos que ler estas declarações. E passamos então ao próximo assunto, o financiamento dos municípios para que possam enfrentar a bazuca, digamos assim, o PRR, porque há parte das candidaturas que têm que ser cofinanciadas por verbas das próprias autarquias. A autarca Inês de Medeiros de Almada aproveitou a presença de Luís Montenegro no Conselho de Ministros em Almada para pedir ao Governo que resolva esse problema, alertando que os municípios estão financeiramente fragilizados neste último ano e qualquer coisa. A situação financeira dos municípios agravou-se muito e não terão capacidade para executar o PRR se não houver essa atenção por parte do Governo e não for criado um plano que ajude a resolver o problema. Manuel Pisco, o Manuel tem referido aqui várias vezes as sobrecargas que têm sido colocadas em cima dos orçamentos municipais. Parece-lhe que Inês de Medeiros tem razão quando diz que há aqui um problema agudo que tem que ser resolvido rapidamente? Claro que tem razão, mas tem razão em relação a este governo como tinha relação ao governo anterior. Agora é que é um caso contrário, é que está-se a fazer o foco no atual governo, quando esta questão da insuficiência dos meios e do pagamento a tempo e horas e dos custos incorridos aos municípios só pelo facto de se candidatarem a projetos cofinanciados pelo PRR, normalmente depois têm que pagar projetos, depois têm que pagar uma série de coisas que somado são milhões, que não estão previstos inicialmente nos orçamentos dos municípios, e depois isso, aliado a um atraso nas transferências que é mais ou menos sistemático, não é? Leva a descapitalização dos municípios que não têm condições para depois assegurar a execução. Nós sabemos que correm os concursos por conta do município, não é? Sabemos que tudo sobre infraestruturas é preciso construção. Aquilo que é preciso construção tem uma crise séria que veio depois no pós-Covid, houve um período em que nem se conseguiam arranjar empresas de construção civil. Mas é um problema. Depois disso, subiram muito os preços. Os cálculos de comparticipação do PRR estão feitos a preços de 2019, anteriores ao Covid. E isso nunca foi alterado. Portanto, isso dá depois uma insuficiência de meios financeiros aos municípios para tentar cobrir aquela parte que o governo não quer cobrir. Ou não quer cobrir porque fez mal os cálculos. Há um problema muito sério na gestão do PRR. E o resultado disto é que podemos chegar às câmaras que se aventurarem mais a uma situação em que muitas vão ficar debilitadas para o futuro em termos de financeiros e de compromissos, não é? E Setúbal, aqui na região de Setúbal é que tem maior volume de candidaturas em valores. Sim, Setúbal, e o município de Setúbal está destacado nessa execução, como habitualmente tem estado. Antes ainda do PRR, já nos PORs já estava destacado, mas tem uma boa execução. Mas havia com a CCDR alguma agilidade no tratamento e no relacionamento com a Câmara, e a CCDR estava à frente da CCDR, uma socialista, não está, e não estou aqui a querer tirar os méritos todos para a Câmara de Setúbal, ou as câmaras da Península de Setúbal. A CCDR tinha uma agilidade. Agora, há alguma emperramento em relação às verbas do PRR. As verbas do PRR, desde o princípio, me dão a sensação de terem sido... Primeiro, o planeamento foi feito muito em cima do joelho e em gabinete, sem participação de praticamente ninguém, e, portanto, era preciso arranjar maneira de dizer a Bruxelas que temos aqui onde gastar o dinheiro. Depois, se aquilo era eficaz ou não era eficaz, tinha bons resultados ou não tinha bons resultados, isso depois logo se vê. E isso foi um pouco em todas as áreas. E posso apontar vários exemplos, mas aqui no caso daquilo que depois passa por investimentos em que as câmaras têm que ser beneficiárias do PRR, há muito, e são as câmaras maiores é que depois vão ter os maiores investimentos e vão ter a maior embate financeiro, não é? Isso está a ser um entrave muito significativo, não é? As coisas vêm a tardar mais horas e depois vêm com contribuições na construção, custos de construção do mestre quadrado que já estão completamente desatualizados há 6 a 7 anos. Não é? E portanto isso logo para mais câmaras. As câmaras ficam, ou queres fazer e cobras a diferença por falta de financiamento do PRR, ou então não fazes e vai para o outro lado qualquer.
E a autarca da Almada tem toda a razão, é evidente que tem que se queixar e tem que ver aqui. Aliás, acho que o governo PSD também referia isso numa data anterior, quando a maioria do Partido Socialista, e portanto também tem a obrigação de rever este sistema de financiamento e de controlar um pouco e fazer uma regularização do sistema de financiamento do PRR. É necessária, absolutamente necessária. E a Câmara da Almada tem, como a Câmara de Setúbal, se cá tivesse o governo ou o ministro, se calhar fazia o mesmo, ou a Câmara de Montijo, ou outra qualquer. Tem toda a razão, porque as coisas estão a contribuir para um maior desequilíbrio. Não bastava já aquela questão da transferência de competências, não é? Que está a somar milhões e milhões às responsabilidades financeiras dos orçamentos das câmaras, não é? Porque não vêm cobertas, senão agora também o PRR acontecer um pouco a mesma coisa. Portanto, isso é um risco grande para a debilitação financeira dos municípios. Nuno Matias, apesar de ser do PSD, o Nuno Matias também sente as responsabilidades de gestão no município de Almada, também participa no Executivo. Aplaude esta iniciativa de Inês Medeiros? Acha que é oportuna e necessária? Bom, vamos lá ver. Eu acho que esta iniciativa da Presidente da Câmara de Almada é de enaltecer, como de todos os autarcas que devem chamar a atenção para um problema de raiz que foi a planificação, lá está, do PRR e da forma como a sua implementação poderia gerar desequilíbrios económico-financeiros nas autarquias, porque vamos lá ver. E agora, passando por cima, se o PRR devia ter sido uma alavancagem tão significativa de investimento público como acabou por ser, porque a mim parece-me que era mais útil ter tido um peso maior para a economia real diretamente, que tivesse capacidade de alavancar um efeito multiplicador de investimento e não de obra pública diretamente com um peso tão significativo. O grande problema do PRR é que começou por ser apresentado como uma varinha mágica para acelerar os investimentos, mas, em primeiro lugar, responsabiliza os municípios pela existência de projetos, pela capacidade de os conseguir pôr em prática em tempo útil, porque não nos podemos esquecer que o PRR tem um deadline de concretização que está em 2026 e, portanto, a menos que haja uma flexibilização das regras, e eu diria que passa por ela em relação aos prazos, mas passa também pelos mecanismos de financiamento, e aí lá está, quer a Presidente da Câmara, Inês Medeiros, quer os autarcas que se têm pronunciado sobre esta matéria, têm razão, no sentido de, já que nos lançar o desafio para nos envolvermos e tentarmos acelerar aqui uma série de investimentos, que seja também aqui feito um repensar todo o mecanismo de financiamento e de acesso às fontes de financiamento. Há que fazer esse repensar em tempo útil, porque estamos em julho de 2024 e de outra forma corremos o risco de chegar a 2026 sem capacidade de executar grande parte das verbas que estavam planificadas e que foram objeto de candidaturas. Isso vai ficar mais uma vez ciente de que se fez um instrumento com pés de barro, sem pensar bem como é que ele poderia ser executado, sem mecanismos de financiamentos corretos, sem que haja uma corresponsabilização nos financiamentos para garantir que se consegue assegurar que eles são executados em tempo útil. E depois aquilo que acontece é muitas das vezes algo que a nós nos deixa tristes, que é olhar para a criatividade também, seja dos municípios, seja de outras entidades públicas, que é ter alguma criatividade para executar verbas, que é, como acontece na habitação, que é ir comprar casas que já estão construídas para conseguir executar verbas. Portanto, isso não me parece que fosse o espírito, o alcance do PRR, mas acaba por ser uma solução de emergência para conseguir acelerar os indicadores de execução. Ora, chegados aqui, claro que os autarcas, quando se queixam, têm razão, o mecanismo do PRR tem que ser repensado, tem que se envolver também as instituições comunitárias para flexibilizar de alguma forma tudo isto, tem que se repensar se ainda não vamos a tempo de injetar mais verbas para a economia real e não tanto para alguma obra pública artificial, aquelas que são realmente necessárias, e no caso da Almada temos centros de saúde planeados, são obras que são necessárias. Sim senhora, que se encontrem os mecanismos de financiamento que não tenham uma pressão artificial sobre as autarquias que as exija ao ponto
de estarem a comprometer-se com muitos milhões de euros, que ficam numa posição depois mais maniatada, para outros investimentos que também são necessários. Claro que no caso da Almada há aqui alguma solidez económico-financeira que lhe permite enfrentar os desafios com alguma segurança, mas essa segurança também não deixa de ter as suas limitações, porque todos os meios são limitados e necessariamente tem que haver aqui essa razoabilidade e esse espírito de responsabilidade. Foi bem a autarca, espero que o governo seja sensível, mas eu, segundo também aquilo que tenho vindo a perceber-me, o próprio primeiro-ministro já sinalizou a necessidade de haver aqui algum repensar nos mecanismos de financiamento das autarquias e, portanto, penso que é por aí que começa também a construção da solução. Ivan Gonçalves, olhando um pouco mais para o caso concreto de Almada, que o Ivan Gonçalves conhece muito bem, é curioso que seja Inês Medeiros também a falar deste assunto quando se trata de um município considerado rico. Isto significa que mesmo para um município como Almada há um risco concreto daquilo que conhece quanto ao conjunto das candidaturas e do sistema de financiamento que está montado. Isto por um lado. Por outro lado, queria lhe perguntar, e soluções, que tipo de soluções é que poderiam ser adotadas para reforçar a capacidade dos municípios, neste caso do financiamento do PRR? O Banco Europeu de Investimento é para aí que se está a olhar ou terá que haver outras soluções? Bem, o Banco Europeu de Investimento tem algumas linhas de financiamento, nomeadamente na área da habitação, que também podem ser interessantes e são interessantes para os municípios. Mas eu diria que o tema central, ou melhor, concordando com aquilo que os meus colegas já disseram, o Nuno e o Manuel, ou com grande parte daquilo que disseram, acho que o tema central até neste momento, mais do que a questão das verbas, que são obviamente importantes e obviamente que são para todas as câmaras, para algumas mais do que outras, mas o que muitas vezes complica estes processos tem a ver com a burocracia, com os procedimentos que estão associados e com a dificuldade de execução destes mesmos processos no prazo que foi estabelecido, e esse é um prazo que não é estabelecido, ou melhor, que não foi estabelecido pelo governo português, mas sim pela Comissão Europeia. O anterior governo já tinha vindo a trabalhar no sentido de que este prazo pudesse ser alargado. Não sei se todos estão recordados disso, presumo que sim, mas era uma nota que já vinha sendo dada pelo anterior governo, porque de facto as condições que hoje em dia foram criadas desde há alguns anos da contratação pública em Portugal levam a que a execução no setor público foram criadas com bons motivos para facilitar a transparência, para não haver fraude, mas a verdade é que complica muito a tarefa do decisor público para fazer uma obra ou uma intervenção já com algum volume. O tempo que é necessário para que todo o processo decorra muitas vezes é incomportável com aquilo que são as necessidades das populações. Neste caso em concreto, é preciso que o programa seja executado nos próximos anos, no curto prazo, e portanto é verdade que os municípios se deparam com esta dificuldade. Evidentemente que se existirem ajudas financeiras por parte do governo para que o possa fazer, acho que também era importante, e até me parece que o governo tem condições financeiras para o fazer. É uma questão, obviamente, de escolhas. Este governo escolheu abdicar de quase 2 mil milhões de euros de receita com duas medidas que não têm grandes resultados na vida dos portugueses: a baixa do IRS e o IRS jovem, que vai beneficiar os jovens que são mais ricos. Sobre isso já lá vamos, Ivan, daqui a pouco, sobre o Orçamento de Estado, sim. Ou seja, estamos a falar de escolhas. Obviamente que eu acho que os portugueses beneficiariam se este governo escolhesse, em vez de tomar estas medidas, apostar estes 2 mil milhões de euros na habitação, e podia fazê-lo reforçando as verbas que os municípios têm disponíveis para apostar neste setor. E, portanto, é óbvio que eu acompanho as preocupações da Inês Medeiros, da minha Presidente de Câmara, porque, naturalmente, que os municípios têm que ter condições para fazer face às suas responsabilidades, é aquilo que querem cumprir, é aquilo que querem solucionar na vida dos portugueses. E que, em grande parte das áreas, ou neste setor em específico, até é uma competência que também é do Estado Central e no qual os municípios, obviamente, participam, mas o direito à habitação, como é óbvio, é um direito constitucionalmente previsto e, portanto, o Estado tem que tomar medidas para que ele seja assegurado de acordo com a nossa lei fundamental.
E com isto chegamos ao terceiro tema, que no fundo é um conjunto de assuntos relacionados com a governação do país. Passaram os primeiros 100 dias do governo, tivemos também o debate do Estado da Nação na Assembleia da República e também esta semana arrancaram as negociações com vista à aprovação do Orçamento de Estado para 2025 e parece haver até algum otimismo inicial, pelo menos a avaliar pelo que disse o Presidente da República, que diz que acredita que vai ser possível haver um acordo, haver uma aprovação do orçamento, e também o próprio Primeiro-Ministro emitiu uma mensagem esta madrugada a dizer que a mensagem eu não me lembro a ponto de reproduzir textualmente, mas a ideia é que está a começar bem, digamos assim. Nuno Matias, sobre estes tópicos que têm a ver com a governação, o que é que quer dizer? Bom, naturalmente centrar-me na questão do orçamento e da necessidade de haver aqui um sentido de responsabilidade que una os partidos e sobretudo os principais partidos face à necessidade do país ter um orçamento, conseguir gerir as opções, conseguir também executar um programa de governo que necessariamente é para ser executado. Eu percebo esta questão que o Ivan diz sobre as opções governativas e o facto de se está a implementar algumas medidas fiscais para beneficiar as novas gerações, como é o caso do IRS jovem, ou a atração de investimento, como é a questão do IRC, necessariamente depois poderá haver aqui um gap de receita, pelo menos no curto prazo, que tenha que ser necessário repensar do ponto de vista de reajustamentos orçamentais. Eu acho que, apesar de tudo, há aqui uma ambição que leva que no futuro, por exemplo, a questão do IRC permite alavancar a atividade económica que vai recuperar depois as receitas fiscais, e portanto às vezes menos fiscalidade ou menos impostos não significa necessariamente menos receita, pelo menos a médio prazo, mas sobretudo aquilo que se chama a atenção é que estamos num paradigma em que estamos a executar um PRR, estamos a procurar lançar aqui um conjunto de mecanismos estruturais e estratégicos para o país. Era importante, claro que o país sobrevive se o orçamento não for aprovado e for gerido num regime de odécimos, mas seria preferível que houvesse capacidade de entendimento, e acho que aquilo que começou ontem foi um primeiro passo negocial, de conversação, para perceber quais são as grandes bandeiras orçamentais de cada grupo parlamentar e a partir daí tentar-se encontrar um ponto de entendimento que permita desejavelmente levar a que o orçamento possa ser viabilizado em 2025. Chegados aqui, o que é que eu diria que é fundamental? É que primeiro as pessoas possam passar um bocadinho acima das táticas eleitorais e políticas, porque já vemos, até pelos estudos de opinião que têm vindo a público, que os portugueses não iriam beneficiar quem acrescentasse alguma instabilidade ou quem demonstrasse menor sentido de responsabilidade. Para além de a avaliação dos 100 dias de governo, acho que demonstra claramente que há um governo que tomou a iniciativa e que em 100 dias já apresentou muito trabalho e já apresentou uma visão de desenvolvimento de medidas públicas, governamentais, mas também para acrescentar fatores de crescimento à nossa economia e de benefício a todos os cidadãos e agentes económicos, que acho que merece, pelo menos, ter a capacidade e sentido de responsabilidade dos partidos de estarem disponíveis para chegar a plataformas de atendimento, porque essa também foi a decisão do cidadão eleitor, quando decidiu não dar uma maioria a ninguém e, ao fim e ao cabo, a dizer claramente, entendam-se, porque em democracia as maiorias também se constroem a partir de negociação feita a partir dos grupos parlamentares que têm responsabilidade na Assembleia da República. E, portanto, dito isto, é de assinalar como positivo o Governo ter lançado este desafio. É importante que seja um exercício positivo e de responsabilidade de todas as partes, inclusive é do Governo. O Governo também tem que saber ouvir e tem que saber enquadrar as propostas orçamentais
de forma a que chegue a uma plataforma de entendimento. É desejável que assim seja, mas os grupos parlamentares dos partidos da oposição também estão responsabilizados nesse desiderato e devem assumir também esse objetivo como algo fundamental e que está a ser objeto de escrutínio por parte de todos os portugueses, porque ninguém vai aceitar que por táticas partidárias ou eleitorais agora se ponha em causa aqui um conjunto de medidas que podem fazer alguma diferença na vida das pessoas, mas também na melhoria da atividade económica do país. E, portanto, eu só espero é que todos estejam imbuídos deste espírito de responsabilidade e positivo, em que eu assinalo que o governo tem que estar e que todos os partidos não devem deixar de acompanhar. Manuel Pisco, como é que avalia os 100 dias de governo? Como é que classifica o Estado da Nação? E o que é que espera destas negociações com vista ao Orçamento de Estado? Olha, o Estado da Nação, eu resumo de cima, eu assisti uma boa parte dos debates do Estado da Nação na Assembleia da República e não vi nenhum debate sobre o Estado da Nação. Não se discutiu o Estado da Nação, ponto. O que é que se discutiu foi tirar culpas para lá, o Primeiro-Ministro inaugurou ali uma sucessão de inculpações ao adversário, encavalitando o Chega no PS, ou o PS no Chega, já não sei bem como é que era, todas as cavalitas uns dos outros e tal, e abriu guerra, aparentemente abriu guerra com todas as oposições. Fez oposição à oposição, fazendo um papel que os Primeiros-Ministros às vezes fazem quando não têm a possibilidade de dar o espaço que querem. Característica dos 100 dias, é um governo na corda bamba, tipicamente, é um governo na corda bamba. E esta história das inculpações faz parte de quem está em cima da corda bamba, que é dizer ao outro, se eu cair é porque vocês me abanaram a corda e me fizeram ir ao chão. E está a dizer isto para o PS e está a dizer isto para o Chega, não é? Esta corda bamba, infelizmente para o governo, tem tido praticamente só 3 protagonistas em cima da corda. É o Primeiro-Ministro, não muito, mas tem aparecido pontualmente, é a Ministra da Saúde, muito, não é? Muito na corda bamba e sem grandes passos adiantados, portanto está mesmo com um equilíbrio muito instável, e depois é a Ministra da Administração Interna, que essa sim deu mais 4 ou 5 passos e tem resolvido alguns problemas que o governo anterior criou. Aquela criação dos 600 euros para aí 1/3 do ordenado só para uma carreira das forças de segurança para a PJ é uma coisa, aqui já aconteceu em fim de governo, mas é uma coisa inaudita, quer dizer, e o PS, que é igualitário, que é igualitarista, esqueceu-se de todas as outras classes, da PSP, da GNR, das AIMAs, e como se esqueceu o Ministro da Justiça, que não reparou nos oficiais de Justiça, como se esqueceu a Ministra da Saúde, que também não reparou nos médicos, quando a questão dos médicos e da saúde, e dos médicos e enfermeiros, é uma questão de valorização remuneratória. Ninguém viu isto, não é? Eu acho que era o final do governo e ninguém tomava atenção muito às medidas que eram tomadas, eram tomadas muito setorialmente. Agora, o Ministro José Luís Carneiro, que tinha a maior parte destas áreas, não reparou que estava a fazer causar uma injustiça relativa tremenda que ia ter fortes consequências. Curiosamente, esta senhora Ministra da Administração Interna, não é? Devagarinho, de mansinho, foi resolvendo e parece que apaziguou um pouco, salvo o setor da saúde, que não era com ela, né? Nem tocou, mas apaziguou um pouco as áreas que ela tem sobre a sua... E há também os professores também já houve acordo com parte dos sindicatos. Também houve, portanto, há aí estes 3, 4 ministros, o resto do governo parece que não existe, não é? Não existe. Existe o Ministro das Infraestruturas, não é? Teve um bom pé, ia pôr o pé na corda bamba, tirou logo a seguir quando conseguiu a decisão sobre o aeroporto de Alcochete. Está tomada a decisão e a partir daí está-se a resguardar eventualmente para a privatização da ANA, que não sabe se calhar como é que há de sair dela, não é? Mas o governo está nesta situação. E o Estado da Nação, não é? Parece, para aquilo que é a opinião pública, para aquilo que os comentadores políticos dizem, é o Estado do Governo. Não é. Não é. O Estado do Governo é uma coisa. É periclitante, não se sabe como é que vai sair dela, não se sabe se... Enfim, mas eu tenho alguma expectativa. Em relação aos acordos para a discussão do orçamento, eu quando ouvi a representante ou a líder do PAN dizer que até havia boas perspectivas, nomeadamente na questão da habitação, na questão da pobreza, vejam bem isto, na questão... eu até me custa esta coisa. Nos impostos também havia com o PAN alguma concordância.
E depois havia uma pobreza na saúde que, enfim, a história da divisão da pobreza parece uma coisa difícil, para mim é difícil de entender. Agora há uma nova tecnicalidade ideológica do capitalismo, é disso que se trata, divide a pobreza em vários setores. É a pobreza alimentar, é a pobreza energética, é a pobreza na habitação, é a pobreza menstrual. E a senhora ministra, a líder do PAN, conseguiu com o governo acordos quanto à pobreza menstrual. Senhores, pobreza é pobreza. Eu não estou a dizer isto com ironia. Estou a dizer isto com alguma irritação. Pobreza é pobreza. É aquela classe de cidadãos para que alguns poucos tenham muito, muitos outros têm que ter pouco ou nada. E nós estamos a fatiar a pobreza, estamos a tentar pedir uma esmolinha para uma coisa ou outra para fingir que a pobreza desaparece. Não, a pobreza é uma questão estrutural do sistema capitalista. Isto é um facto, não é uma opinião ideológica sequer. Portanto, nós conseguimos controlar o sistema para diminuir a pobreza e não deixar, como o PST, no sistema de proposta de impostos, parece querer fazer, não deixar engordar ainda mais as grandes fortunas, é disso que se trata com o IRC, engordar as grandes fortunas para, evidente que à medida que essas engordam, emagrecem as classes Manuel médias. Pisco, desculpa apressá-lo, temos de deixar aqui uns minutos para o Ivan Gonçalves, ainda temos 8, mas eu não resisto a fazer-lhe uma pergunta, aproveitando não só a experiência do Manuel Pisco, mas também neste caso a sua posição relativamente equidistante quanto aos principais protagonistas na aprovação ou na rejeição do orçamento, partindo do princípio que é o Governo AD, o PS e o Chega, é que têm a palavra principal. Acredita que vai haver algum acordo para o orçamento ou não? Ou vários acordos, 2 ou 3 acordos? Ouça, a questão de fé é só nas eleições. As pessoas votam por fé. Depois de os governos estarem em exercício, já não há fé. Ou fazem ou não fazem. E, portanto, eu já não acredito, não deixo acreditar. Não acredito, não deixo acreditar. O que eu acredito é que os interesses das duas partes governamentais, digamos assim, da área da governação, tendo que ser acompanhadas de uma parte quase de dimensão idêntica, que é uma terceira parte, que é o Chega, nenhuma delas tem condições de perspectivar que no ato eleitoral venham a ter uma maioria confortável para governar. Não estando, eles por interesse próprio, não é por interesse da nação que não discutiram, não discutam o interesse da nação, é por interesse partidário. Por interesse próprio, eu admito que possa ser viabilizado um orçamento, ainda que assim um pouco esfarrapado. A viabilização é essa, não é pelos desejos do Presidente da República. O Presidente da República costuma falar muito pelos seus desejos, não é? Ou então pelos desejos dos efeitos que pretende provocar. Não é por isso, é porque os próprios partidos não estão em condições de perspectivar que, indo para eleições que vão passar a ter uma maioria absoluta em qualquer dos casos. E, portanto, vão-se entender de qualquer maneira onde se entender. E, portanto, é esse o benefício, é a vara de equilíbrio, esta é a vara de equilíbrio. Manuel, agora temos mesmo que passar para o Ivan, senão o Ivan já tem aqui só 5 minutos e pouco, não chega bem a 6 minutos. Ivan Gonçalves, o secretário-geral do Partido Socialista já disse que o PS está disponível para negociar um orçamento, mas entretanto há aqui a questão que são 2 linhas para o PS, que é a do IRC e também a do IRS relativamente aos jovens. Acha que é possível ainda haver um entendimento entre os 2 partidos, apesar destas 2 medidas que o Governo quer aprovar por decreto legislativo, ou seja, por autorização legislativa, retirando-as do orçamento? Bem, eu acho que o PS, sendo o partido responsável que é, obviamente deve falar com o Governo e procurar encontrar soluções que melhorem a vida dos portugueses, viabilizando ou não este orçamento. Obviamente tem que ser fiel àquilo que é o programa com que o Partido Socialista foi eleito. Não me passa para a cabeça que o Partido Socialista possa viabilizar, por exemplo, essas 2 propostas que o Francisco refere, porque são medidas que são profundamente injustas e que fazem o Estado abdicar de uma parte considerável da sua receita que podia ser usada para melhorar a vida das pessoas mais vulneráveis e para colocar mais dinheiro no bolso daqueles que mais têm. Ivan Gonçalves, então e as autorizações de despesa que a Assembleia da República aprovou por iniciativa do PS, como a isenção de portagens, também quarta despesa. Mas a isenção de portagens... Receita. Claro, mas isso, exatamente, é abdicar de receita numa zona do país em que o programa do PS, com que se apresentou às eleições, que dizia que o Partido Socialista ia propor a eliminação destas portagens para promover uma maior coesão territorial entre aqueles
que entre o litoral e o interior, beneficiando aqueles que são mais prejudicados, aqueles que estão no interior. Ora, não é disso que nós estamos a falar. O que estamos a falar aqui é de colocar mais 1.000 milhões de euros, por exemplo, nos bolsos daqueles que mais dinheiro têm, no caso do IRC, das grandes empresas, fundamentalmente, e no outro caso, dos jovens que são mais ricos, que são aqueles que mais beneficiarão com os outros 1.000 milhões de euros do IRS jovem. Portanto, eu considero estas duas medidas, francamente, eu acho que o Partido Socialista não as deve aprovar, até porque representam mesmo uma descapitalização do Estado que podia ser utilizada para setores que são muito mais importantes da nossa vida coletiva do que beneficiar uma minoria. Agora, independentemente disso, eu acho que o Governo o que está a fazer é aquilo que está a procurar aquelas vitórias rápidas, as quick wins, ou seja, o Governo herdou uma situação financeira boa, uma dívida pública controlada, um déficit inexistente e, portanto, aquilo que está a fazer é comprar a paz social, colocando dinheiro, usando esse dinheiro para resolver alguns problemas. Não estou a questionar a legitimidade de o fazer. O anterior governo optou por, mesmo tendo uma situação financeira que construiu e que era sólida, por tentar resistir a esse apelo das corporações. Este governo abriu os cordões à bolsa e diz: este dinheiro está aqui, vamos gastá-lo. E se quisermos ir à política mais corriqueira, até me parece que falo de uma forma com esperteza. E, portanto, está a conseguir ter algumas vitórias, está a conseguir comprar essa paz social, daí a conseguir resolver, com aquilo que dizemos há pouco, os problemas, colocando os problemas do país. Enfim, acho que os problemas do país não se cingem a salários de progressão de professores, salários dos PSPs e dos GNRs, enfim, acho que os problemas do país não são esses. Há muitas reformas que o país precisa de fazer, nós até várias vezes nas nossas conversas vamos identificando, o próprio Nuno Matias, que é dirigente do PSD, também já identificou algumas, eu também, e até somos capazes muitas vezes de identificar insuficiências dos vários governos, dos diversos partidos, a resolvê-los. Mas é óbvio que em 100 dias também não se esperava que este governo as resolvesse, não podia em 100 dias resolver todos os problemas do país. Naturalmente, agora avançará, o governo tem sensivelmente pouco mais de um terço dos deputados, salvo erro, fazendo contas de cabeça, e portanto tem que encontrar uma maioria para aprovar as suas propostas. Para procurar essa maioria com o Partido Socialista tem que ir ao encontro daquilo que é o programa eleitoral do Partido Socialista. Isso parece-me evidente. Não existe nenhuma obrigação do Partido Socialista de aprovar um orçamento que não é o seu. Se me perguntar do ponto de vista mais tático, se eu acho que algum partido tem neste momento interesse em que haja eleições, não acho. E eu até já disse aquilo que acho aqui várias vezes. Eu acho que este governo durará mesmo o período da legislatura e que no fim desse período deve ser avaliado por aquilo que resolveu e por aquilo que não resolveu dos problemas, e aqui mesmo os problemas estruturais que o país tem. Alguns deles que vinham de trás, outros que naturalmente surgirão, porque isto é dinâmico. Quando o Partido Socialista chegou ao governo em 2015, a crise da habitação não era ainda tão aguda como é, por exemplo, hoje em dia. Isso é uma dinâmica que foi existindo em todo o mundo ocidental. Nós tivemos também problemas adicionais no Serviço Nacional de Saúde, a pandemia, etc. Ou seja, o governo vai ser confrontado também com os seus problemas. E nós depois, ou melhor, os cidadãos e todos nós vamos poder avaliá-los. Face a estes primeiros 100 dias, acho que era fácil ter algumas vitórias rápidas, o governo fê-lo, tem necessariamente algumas áreas que estão a correr mal, é o caso da saúde. Acho que a relação, por muito que eu até tenho muita simpatia pessoal pelo Sr. Ministro das Finanças, acho que alguns destes temas não estão propriamente a ser bem geridos, mas acho que isto tem a ver com a visão ideológica que este governo tem, que está muito colocada à direita, muito liberal, se calhar até longe daquilo que é a tradição que o PSD teve sempre que foi governo. E acho que são áreas que não estão propriamente a correr bem, mas enfim, esta é a parte ideológica das finanças, porque não me revejo nessa... E terminou o Ivan Gonçalves, terminou também o nosso tempo. Eu agradeço aos três participantes: Manuel Pisco, da CDU, Ivan Gonçalves, do PS, e Nuno Matias, do PSD. O programa Política Local, que está no ar aos sábados às 11 da manhã, repete aos domingos à 1 da tarde e fica também disponível em podcast. Pode aproveitar para espreitar o novo site da Popular FM, em popularfm.com, onde encontra não só o podcast da Política Local, que pode ouvir a qualquer momento em qualquer lado, mas também partilhar, e além disso também todos os outros podcasts de programas da Popular FM, como a Semana Política e vários outros. Uma boa semana para todos. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.